Desportivo e mais uma edição aqui na SAR TV. Hoje vamos olhar sobre alguns assuntos que marcam a atualidade desportiva. Sem sombra de dúvidas, vamos falar do campeonato de futsal organizado pela CIM, Comunidade Islâmica de Moçambique. Fim de semana houve jogos de acerto de calendário referente à primeira jornada do campeonato e também vamos tentar perspectivar este fim de semana com jogos da segunda jornada, outros também a fazer a conclusão da primeira jornada. Também vamos olhar sobre a derrota dos Mambas. Esta quarta-feira os Mambas, sobretudo esta terça-feira, os Mambas perderam então diante da África do Sul por 2-0 em jogo inserido na data FIFA. Então os Mambas não conseguiram se impor diante da África do Sul e também falaremos da seleção dos Mambinhas de Sub-23 que participam no torneio da COSAFA, aqui depois da entrada triunfal, mas acabou mesmo não conseguindo apuramento para outra fase, porque neste momento os Mambas estão na terceira posição. São assuntos eleitos para a edição de hoje, não saia daí e fique deste lado. Ora, começamos então com a derrota dos Mambas. A Seleção Nacional de Futebol A perdeu esta terça-feira diante da sua congênere da África do Sul por 2-0 em jogo amigável, então inserido na data FIFA. Os Mambas não conseguiram se impor diante da poderosa seleção da África do Sul, mesmo com as presenças de jogadores que atuam fora do país, com destaque para Starlin Ratifo e também com a presença de Mexer, entre outros jogadores. Os Mambas não conseguiram então se impor diante da África do Sul, perdendo então por 2-0. O combinado de Esquinho Conde tudo fez para pelo menos no mínimo conseguir o empate, mas não conseguiu diante da poderosa seleção da África do Sul, uma seleção que não contou com os jogadores de Mamelodi Sundowns, porque a equipa está a preparar-se então para a fase do Mundial de Clube. Por isso a seleção da África do Sul não contou com os jogadores da equipa principal ou da equipa que é campeão nacional da África do Sul, Mamelodi Sundowns, porque neste momento está a preparar para a sua participação no Mundial de Clubes, a ter lugar já a partir do dia 14 de junho corrente, mas mesmo assim a África do Sul derrotou os Mambas. Vamos tentar falar agora sobre a Taça COSAFA, onde Moçambique, depois de ganhar diante da África do Sul por 1-0 na segunda jornada, consentiu um empate diante da seleção das Maurícias, relegando assim o grupo, e depois veio a perder esta semana também diante da seleção do Zimbábue por 3-1, naquele que foi o resultado mais triste por parte dos moçambicanos, porque não esperava esta prestação dos Mambinhas de Sub-23. Neste momento os Mambinhas estão na terceira posição, porque a África do Sul é atual líder com 4 pontos, os mesmos do Zimbábue. Na segunda posição também os mesmos de Moçambique, mas devido ao confronto direto, os Mambinhas foram-se relegados para o terceiro lugar, enquanto que a seleção das Maurícias aparece na cauda com 3 pontos. Moçambique vai se esperar para ver se será repescado para outra fase ou não, em função do número de pontos e da sua prestação nesta fase do grupo. Lembre-se que Moçambique esteve no grupo A com as seleções da África do Sul, Zimbábue e também das Maurícias nesta Taça COSAFA, que começou no dia 4 de junho e termina já no dia 15 de junho corrente. Ora, falamos então do assunto que nos interessa hoje, que é o campeonato de futsal que vem decorrendo aqui na cidade da Beira, um campeonato que arrancou já há 2 semanas, um campeonato que conta com a participação de 15 equipas. Já fizemos esta referência aqui ao longo da semana nas edições do Seminário Desportivo. Vamos trazer então aquilo que é a resenha daquilo que foi então a jornada do fim de semana e também tentarmos perspectivar o fim de semana. Em estúdio tenho aqui comigo o Mr. Hassan Ismael, que é também da comissão organizadora, que vai nos ajudar então a olhar sobre aquilo que foram então os jogos do fim de semana e tentar perspectivar os jogos do próximo fim de semana. Mr. Bem-vindo a mais uma edição do Seminário Desportivo. Como é que foi o fim de semana, do ponto de vista do nosso campeonato? Muito bom dia, agradecer à LCTV pelo convite, ainda mais uma vez. Estamos sempre todos os finais de semana
ao longo da semana estamos sempre juntos. Durante a semana nós tivemos alguns jogos que acertamos o calendário e realizamos alguns jogos também que tínhamos por realizar. Praticamente estamos a falar de infantis, é a primeira jornada que eles estão a fazer, fizeram esta semana, enquanto que os juvenis, alguns já fizeram a sua primeira jornada, estão a fazer a segunda e alguns fizeram a primeira sua jornada. Exatamente. Okay. Mas isso não vai quebrar o ritmo do campeonato? Não vai. Que os juvenis vão adiantando já a segunda jornada, enquanto que os infantis ainda estão na primeira jornada? Não vai quebrar. Não vai quebrar porque os infantis ainda, o calendário deles está normalmente até lá onde nós vamos a coincidir com o tempo que nós precisamos do término do campeonato, na parte dos infantis. Enquanto que os juvenis, para eles vamos ter que ter uma pausa de uma semana para podermos acertar todos os jogos que dá para acertar, para podermos pegar o mesmo caminho, que as coisas não vão nos atrapalhar para lá até o dia do término do campeonato. Okay. Esta pausa não vai quebrar o ritmo dos miúdos? Não vai quebrar porque será uma pausa de um fim de semana e como nos domingos temos um espaço, então vamos dizer os juvenis venham ocupar aquele espaço porque só temos 3 jogos, terminamos mais cedo, ainda temos mais 1 hora de tempo que nos resta para podermos concluir o nosso tempo. Então, para não quebrar, quando os outros fazem o jogo do fecho do calendário, os outros vão fazendo os seus treinos habituais, como de sempre. Exatamente. Dissemos que alguns jogos, este fim de semana houve jogos de acerto de calendário da primeira jornada. Quais são os jogos que foram realizados no fim de semana? Na parte os jogos que foram realizados neste fim de semana, na parte dos juvenis, isto é, na parte de infantil, tivemos o jogo de Al Nasser diante de Al Haq. O jogo foi muito competitivo, houve um empate 3 cada lado. Tivemos o segundo jogo que foi Al Hilal Al Madina. Também foi um jogo com um bom ritmo, foi um empate a 1 bola entre as duas equipas. E outro jogo, a Icra não teve jogo com a AC Academia porque eles tiveram dificuldades por causa do ID do sábado. Alguns seus jogadores foram festejar nas casas, são alunos do lar. Okay. Então os pais vieram levar a eles e foram. Normalmente só conseguiram voltar domingo à tarde, okay. Que é de 14, 15, 16, já não poderiam fazer parte do jogo. Okay. Então decidimos adiar o jogo para a outra jornada para poderem concluir. Enquanto que os juvenis, a SAFA e a AC Academia tiveram que concluir a primeira jornada. Concluíram a primeira jornada e o resultado foi a SAFA ganhou por 6 bolas a 5. A segunda jornada, Madina teve o seu adversário Al-Nur. Al-Nur também é uma equipa com muita vontade, com bons jogadores. Madina também tem, mas a Madina não conseguiu, perdeu por 5 bolas a 1. Al-Futre Al-Badr também foi um jogo muito competitivo. Esse jogo conta também para a segunda jornada, digamos porque as duas equipas dessas já tiveram os jogos da primeira jornada. Dito, Al-Futre ganhou por 4 bolas a 3. Enquanto que a Icra, essa Academia A, também foi um jogo adiado. Era o dia do ID, a Icra eu já tinha esse conhecimento e não se fez parte desse jogo. Ficou também adiado. Neste momento, a Icra, como já teve o primeiro jogo, aqui o acerto, a Icra deverá fazer o seu segundo jogo, enquanto a Academia seria o primeiro jogo. Mas com isso tudo, vamos ver
por lá adiante, como acabei dizendo, que vamos tentar acertar o calendário para que tudo corra normalmente. Exatamente. Mister, olhando pelos resultados, eu vejo que aqui há, em termos de margem, ou a diferença em termos de golos tem sido 5, 4, ou 3, 2, 2, 1. Isso tem a ver com um campeonato mais competitivo, ou tem a ver com a entrega dos miúdos? Claramente, tem a ver porque, por exemplo, esse é o jogo de a Safa Academia, Academia, AC Academia, né? Este foi um jogo muito competitivo. Okay. A Academia esteve a ganhar por 3-1. Diante da segunda parte, a Safa acordou, afinou as turbinas, normalmente conseguiu empatar até desempatar. Okay. Exatamente. Então, o jogo também de Al-Futre, Al-Badr, também foi a mesma história. Foi a mesma história, porque esse jogo decorreu no mesmo dia. Também foi a mesma história. Al-Futre esteve a ganhar por 4-1, desde a primeira parte até a segunda. Daí a segunda parte, Al-Badr entrou, também teve que fazer de tudo, afinou suas turbinas, conseguiu fazer os seus 3 golos, que quase também empatava o jogo. Como os minutos são tempo corrido, pronto. Mas eu espero que se não fosse tempo corrido, esse Al-Badr virava o jogo, porque ele já estava mesmo 100% no ritmo mesmo, porque é uma equipa que normalmente não conhecia bem o campo. Exatamente, uma nova equipa, aquela que eu estava a dizer, é uma nova equipa, entrou, primeira parte teve dificuldades, mas a segunda parte conseguiu mesmo acertar a sua equipa, conseguiu dominar o terreno. Eu penso que essa equipa mesmo há de ser uma equipa com um nível muito forte. Okay. Mas agora, neste momento, já é possível tentar antever qual é a provável equipa que poderá ser campeão? Não. Como é cedo, mas é muito cedo, mas digo que entre a Nur e este Al-Badr podem ser campeões. Okay. Mas também isso tem a ver com a entrega dos próprios treinadores, né? Estão a fazer um grande trabalho. Um grande trabalho, exatamente, um grande trabalho. Al-Futre também é uma grande equipa. Al-Futre é uma grande equipa que ainda também se entrega muito. É uma equipa pontual, porque para você vencer o jogo tem que ser... Primeira coisa, o jogo não se ganha dentro do campo. Primeira coisa, o jogo ganha-se fora. Em termos de quê? Organização. Esta equipa Al-Futre, Nur, Al-Badr são equipas bem organizadas. Eles chegam tempo e hora ao campo, são organizados, estão sempre juntos. E eu penso que essas 3 equipas, uma delas mesmo há de ser campeão. Exatamente. Vamos pedir a realização para tentar mostrar para vermos algumas imagens. Estamos a ver algumas imagens dos miúdos então deste campeonato de futsal que decorre aqui na cidade de Beira, um campeonato que conta então com a participação de 15 equipas. Neste momento já tiveram lugar alguns jogos de acerto de calendário no último fim de semana devido a questões organizacionais. Outros não tiveram oportunidade de realizar os seus jogos na jornada inaugural. O fim de semana serviu também para o acerto de calendário noutra categoria, mas para os outros já vão já na sua segunda jornada. Mister, quando é que os miúdos treinam? Uma vez que sábado e domingo, dia de realização dos jogos já do campeonato, eles onde é que treinam para? Normalmente os miúdos, alguns treinam nos seus... Porque este é um núcleo que organizou equipas de vários bairros. Alguns treinam, alguns não treinam. Bem, eu como estou aqui na cima, não sei exatamente. Mas é provável que cada treinador com a sua equipa vão treinar lá no bairro exatamente. Antes do próprio dia da realização do jogo. Exatamente, porque a minha responsabilidade aqui neste momento é a seleção da cima. Okay. Se chegar o tempo da seleção, eu que serei o responsável de onde é que eu vou saber onde eu vou treinar. Depois haverá uma seleção dos jogadores para defrontar com uma outra seleção, é isso? Sim, claramente haverá. Temos essa perspectiva dos 2 escalões. Vai ter uma seleção, cuja essa seleção essa que vai envolver por causa
da data do dia 20 de agosto. Ok. Exatamente. Vão jogar com quem? Estamos a andar atrás dos clubes ou núcleos desportivos para que consigamos algumas equipas que venham participar do nosso torneio que nós queremos organizar. E nós queremos entrar com 2 seleções, mais uma equipa organizada que está aqui na cima. Normalmente nós vamos entrar com 3 como donos de casa e as outras restantes de equipa vão vir de fora. Estamos a tentar bater portas, falar com outras academias para poder eles virem participar desse torneio a partir do dia 26 de julho. Exatamente, dia 26 de julho. E nós vamos arrancar com esse torneio da cidade que vai terminar também no dia 20 mesmo da cidade. Vamos fazer um torneio de Batsai. Ok. Exatamente. Já se sabe quantas equipas vão participar neste torneio? É isto que acabei de dizer, que neste momento só temos a garantia de 3 equipas da cima. Ok. Então estamos à espera das outras que possam vir de fora para nós podermos fazer bem o calendário, se serão 8, serão 6 ou serão 4. Então se forem 4, vamos fazer uma única volta. Aqueles dias já 4 semanas, uma coisa qualquer. E se forem 6 equipas também, vamos fazer em séries, uma série A, série B, e começamos a fazer batalha, daí pronto, playoff, não playoff. Durante essas 4 semanas, eu penso que vamos acertar até no dia 20 e conseguimos terminar e tentar premiar os jogadores. Ora, Mister, então, o que é que está agendado para este fim de semana? O que é que nós teremos em termos de jogos para este fim de semana? Este fim de semana temos jogos de juvenis e infantis. Esses jogos estão marcados sempre na UP, a partir das 14 às Os jogos 17. continuam a ser realizados na UP. Continuam por enquanto. Continuam, só temos a garantia de campo desportivo, pavilhão aliás, próximo mês. Ok. Nos garantiram assim. Obras. Exatamente. Estão em curso, ok. Exatamente. Temos esta semana Almadina A, Ahil, é uma equipa também que ainda não se estreou. Exatamente. É uma Estamos a falar em juvenis. Juvenis. Sempre no problema de acerto de calendário estamos nos juvenis. No infantil está tudo acertado, porque não tem equipa a mais, não tem, tudo está igual. Então vamos ter o jogo entre a Madina e Al-Ahil. É uma nova equipa que ainda não se estreou, mas está lá, é antiga, mas ainda não se estreou no campeonato deste ano, exatamente. E depois, segundo jogo, temos a Safa e Al-Futre. Penso que este vai ser um jogo muito competitivo, porque é um jogo de amizade. Ok. Al-Safa são jogadores que têm amizade também com, quer dizer, é uma equipa cujos alguns jogadores tiveram parte no Al-Futre, então aí haverá um jogo muito renhido, exatamente. Os jogadores querem se mostrar mais Exatamente. tanto que eram amigos. Exatamente. Então temos o jogo terceiro jogo, que será o Al-Badr Al-Nur. Esse jogo, esse que dita o campeão. Ok. Exatamente. Al-Badr é o Al-Nur. Ok. Este aí, quem vencer aí, primeiro vamos esperar a segunda volta. Vai ter já Um ritmo. um caminho andado já para... Exatamente. para... E essa academia irá jogar com a ICRA. Esse é um jogo assim, mas cada jogo tem sua história. Exatamente. É um jogo, esse será o 4º jogo, isso na parte dos juvenis, isto sábado. Então, domingo, vamos ter o jogo entre Al-Nasser, Al-Hilal, Al-Madina B. Exatamente. Esse também é um jogo que nós vamos esperar da jornada. É um jogo importantíssimo entre eles, porque na primeira jornada houve empate. Então aqui queremos um desempate entre essas 2 equipes, porque aqui no infantil ninguém saiu vitorioso na primeira jornada. Todo jogo foram empates. Al-Nasser, AC Academia. Esta academia, esse jogo que foi adiado, vamos esperar, ver o que é que vai ser. Como é que eles no torneio entraram muito bem, então vamos ver no campeonato se
aumentaram ou baixaram ou vão ficar um bocado assim. E temos Icra e Al-Haka. Al-Haka empatou, a Icra não teve jogo. Também vai ter uma outra história deste campeonato. Isto já no domingo. Ok. E daí encerramos a jornada, respectivamente, e vamos fazer o calendário, vamos fazer a classificação. É daí para motivar os jogadores, que nem agora já tenho a classificação para poder motivar cada um a saber, este campeonato, eu afinal estou atrás, tenho que correr, estar mais em frente. Ok. Então, mas está tudo aposto para o arranque este fim de semana desses jogos? Tá. Este fim de semana está tudo a posto. Ok. Exatamente. A cerimônia que aconteceu não está a atrapalhar o campeonato? Só foi na semana passada? Só foi na semana passada. Esta semana estará tudo bem, porque a semana passada foi uma cerimônia. Os outros tiveram ido de sexta-feira, outros sábado. Então, aquele sábado conseguiu, mas como eu não poderia parar com o campeonato, tive que arrancar, apesar que aqui tem alguns que fizeram a segunda jornada. Esta semana vamos fazer a terceira jornada, porque aqui estou a falar de Al-Madina, Al-Futre, Al-Nour. Essas três equipas vão fazer a terceira jornada, enquanto que a Icra e Al-Badr eles vão fazer a sua segunda jornada com a AC Academia. Isto é, a AC Academia, exatamente. Vão fazendo as suas segundas jornadas. Quer dizer, quatro equipas vão fazendo sua segunda jornada. 4 equipas vão fazendo a sua terceira jornada. Então tem que ver, preparar, analisar, ver, porque se for assim, algumas equipas estarão mais avançadas e outras estarão mais atrás e o campeonato pode vir criar algum transtorno através de resultados, porque esse resultado eu tenho que mandar o diário, tenho que estar aqui. Então, não todas as semanas vir sempre falar, dizer que tem equipa que está mais em frente, tem equipa que está, tem que acertar tudo. O calendário. E o calendário estar muito. Só chegar aqui, anunciar os seus resultados, prontos. Ok. Exatamente. Estão aqui lançados os dados para os jogos deste fim de semana aqui na cidade de Beira, do campeonato de futsal. Mister, última mensagem para deixar para os atletas, treinadores e todos envolvidos no campeonato? Dizer que a mensagem é a mesma, não vamos parar de mandar os nossos filhos a virem participar do nosso campeonato e os treinadores também incentivar a eles, possam que tenham mais treinos para que o campeonato seja mais competitivo, porque de qualquer jeito nós vamos ter alguns convidados em uma jornada. Então, quando eles aparecerem, não podem vir ver uma coisa assim, tem que vir ver um espetáculo que vai motivar a eles. É somente mais ou menos isso, não tenho mais outra mensagem. É só agradecer a equipa toda que está a trabalhar conosco para adiante. Muito obrigado. Esses ficaram então assim, os pronunciamentos do técnico Hassan Ismail, que é também da comissão organizadora aqui na CIM, perdão, referente aos jogos projetados para este fim de semana, e também fizemos o lançamento daquilo que foi então os jogos de acerto de calendário, os jogos este fim de semana, a contar para a segunda, outros para a terceira jornada do campeonato da CIM, que decorre aqui na cidade de Beira. Um campeonato que conta com a participação de 15 equipas já nos infantis e também como nos juvenis. E como nota de fecho nessa edição do Semanário Desportivo, vamos olhar sobre a campanha que foi então lançada pela Federação Moçambicana de Futebol, que lançou uma campanha de angariação de apoio para os mambas que então vão participar nas competições internacionais. É uma campanha que foi lançada aqui para todos aqueles a título individual, como empresarial, tanto como de algumas instituições podem então canalizar seus apoios para a Federação Moçambicana de Futebol em relação a esta campanha de angariação de fundos para apoiar os mambas que vão participar nas competições internacionais. Também como nota de fecho, dizer que a seleção de Portugal sagrou-se então
campeão da Liga das Nações, ao derrotar na final a seleção da Espanha por 5 bolas a 3, o resultado obtido na lotaria de grandes penalidades, e depois de um empate a 2 golos no tempo regulamentar. Estes são os assuntos que nas próximas edições teremos a oportunidade aqui de termos os nossos comentaristas habituais a tentar escapulizarmos então esta vitória de Portugal ante então a seleção da Espanha. Também vamos trazer algumas notas que marcam a atualidade, que vão preencher o fim de semana desportivo. Sabes que o Moçambola neste momento está parado, mas o Ferroviário da Beira, o único representante, vai continuando a preparar o seu jogo. Sabes que na próxima jornada o Ferroviário vai até a Tete para defrontar o Xingal local. Assim colocamos o ponto final na edição de hoje. Vemo-nos na próxima edição. Até lá, fique bem na companhia da